Bom, então, para o primeiro assunto dessa semana, estamos aí no cenário eleitoral. E aí a gente tem que relembrar, né, gente? Estamos em 2020, em plena pandemia do coronavírus, Covid-19, SARS-CoV. Estamos aí nesta briga, no meio de uma pandemia global. E o Brasil está como? Perdido no meio disso tudo. Por que perdido? Porque o nosso governo é um governo perdido. É um governo que não sabe o que está fazendo. Ou a gente talvez ache que ele não sabe e ele sabe muito bem. É uma dúvida. Fica no ar, fica para você pensar. Mas a gente precisa fazer uma reflexão, né? Estamos aí. Hoje é dia 2 ou 3 de outubro. Acho que é alguma coisa assim, gente, eu não lembro bem. Até porque não vale a pena pensar no dia, né? Porque você está vendo um outro dia, sabe lá Deus qual é o dia que você está vendo, mas hoje é isso. Hoje é um sábado, hoje eu não sei se é 2 ou se é 3 de outubro, mas é o início do mês de outubro, né? A gente começou nessa pandemia toda aí no mundo em dezembro ainda, mas chegou aqui assim por volta de fevereiro. Em março a gente começou a ver isolamento social, decretar o uso de máscara, em alguns lugares decretaram lockdown e tudo isso. E aí as pessoas começaram a se reorganizar. A sociedade precisou se reorganizar e a sociedade brasileira também. Só que, infelizmente, o nosso governo, o Estado brasileiro, não teve as melhores atitudes inicialmente. Demorou muito a promover o isolamento social, testagem ampla, não houve, inclusive, até hoje ainda não tem. A gente ainda não teve um número de testagem maciço. E, diante das incertezas que a gente tem vivido diariamente, uma das maiores dela era quanto à renda. Como as pessoas vão sobreviver se não estão podendo ir trabalhar? Se as empresas estavam fechando, se o comércio estava sendo impedido de funcionar por conta da necessidade do isolamento social e tudo isso. Aqui no Rio de Janeiro mesmo vivemos uma situação muito complicada, porque a maioria das pessoas da Baixada Fluminense trabalham no município do Rio. E tinha um decreto municipal que determinava que não poderiam transitar, então as pessoas não conseguiam pegar transporte público para os seus trabalhos. Isso era uma realidade que a gente estava vivendo. E dentro dessa realidade, um dos grandes problemas que as pessoas começaram a ter foi o que fazer para garantir renda. Demorou um pouco para o Estado conseguir se organizar e definir o que ia fazer. O auxílio emergencial que foi proposto, inicialmente o governo federal não aceitou, não queria que fossem aqueles R$600, que são hoje. A proposta inicial do governo era uns R$200. A gente tem que resgatar isso e lembrar disso o tempo todo. Não foi de bom grado que caíram esses R$600 para a população. Que esses R$600 de auxílio emergencial não foram, estalou-se os dedos e aí isso simplesmente o governo federal aderiu. Não. Houve um empenho muito grande do Legislativo, das câmaras federais, seja do Senado quanto da Câmara, do Congresso, o Congresso como um todo, né? A Câmara Federal e o Senado. E aí a gente precisa ter muita clareza de que essa articulação é que garantiu os R$600. Não foi uma decisão simples do Executivo. E aí por que é importante resgatar isso? Porque a gente tem um governo atualmente que é um governo que não tem se voltado para a área social. Ou pelo menos não se voltava. Esse cenário está mudando agora. E está mudando por um fato. Por ele agora reconhecer que precisa retomar as suas bases eleitorais. Por quê? Porque a sociedade, até certo ponto, se via dividida entre conservadores e progressistas. Se percebeu que não é tão delimitado assim. Não tem só os dois polos. Existe um grande número de pessoas que está nesse meio que não são conservadoras, como o eleitorado inicial do atual governo federal e de muitos governos, porque a gente não pode achar que só o Bolsonaro representa o conservadorismo no nosso país. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos o Witzel que representava muito bem isso. Nós temos ainda no município do Rio
o prefeito Crivella, que representa muito bem isso. Aqui em Duque de Caxias nós temos um prefeito que é o Washington Reis, que também representa esse conservadorismo. Sabe, essa direita liberal que não se preocupa com direitos sociais. E aí a gente precisa lembrar que tudo isso não está só no polo de cá. Tem esse polo, mas tem o polo de cá, que é o do considerado progressista, mas entre isso, entre o que a gente chamaria de preto e branco, existe uma escala de cinza. Matizes, que são pessoas que não se definiram muito bem, que não sabem, não são tão conservadoras, mas também não são tão progressistas, e que, inclusive, no Rio de Janeiro, principalmente, nós vivemos muito bem isso, e nós conseguimos vislumbrar isso com muita clareza, na eleição de 2018, com a eleição de algumas representações ultraconservadoras e outras progressistas, mas as bancadas ficaram muito divididas, muito distribuídas. Na última eleição municipal, a gente também viu isso muito claramente com o número de pessoas que optaram por não ir votar. Nós tivemos uma representação muito grande de eleitores, eleitoras que não foram às urnas, que não votaram, que se abstiveram, que abriram mão do direito ao voto, que abriram mão porque deixaram de acreditar que seja possível mudar através das eleições. Eu vou dizer claramente para vocês, realmente eu também acho que a eleição em si, o processo eleitoral em si, não é o que vai mudar a sociedade. Mas hoje nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter consciência de que o que ainda garante algum direito para as populações mais empobrecidas, que o que ainda garante algum retorno social, algum direito em educação e em saúde pública, é o nosso voto. É elegermos representantes para as câmaras, sejam as câmaras municipais, estaduais quanto federais, é nós elegermos representações que realmente atendam às demandas da população.